a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela surgiu em 1981, mas ela teve como base, né, como ideia, aquela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente dos Estados Unidos, a NEPA. E ela, a gente já falou anteriormente, que a nossa, né, a nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem vários pontos relevantes, né? Ela trouxe vários conceitos relevantes do direito ambiental, ela falou também da responsabilidade objetiva do dano ambiental, ela também vinculou a atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente. Então, ela é uma lei, é um marco, né, no nosso direito ambiental. No artigo 2º e no artigo 4º, ela vem falando de princípios, né, e objetivos. Só que esses dois conceitos, eles se misturam um pouco. A lei não é muito rigorosa ao tratar dos princípios e dos objetivos. Em algumas vezes ela quer falar de princípios, mas ela fala de objetivos. Em outras ocasiões ela quer falar de objetivos e acaba falando de princípios, tá? A gente vai tratar, então, inicialmente dos que constam, né, como princípios, né, lá no artigo 2º, nos incisos do artigo 2º. Então, inicialmente, ele vem dizendo o seguinte: o primeiro princípio, né, é a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, na verdade, isso aqui é mais uma forma, né, de atuação da ação governamental, mais um objetivo, né, de atuação da ação governamental aqui. Ela vai atuar, né, na manutenção do equilíbrio ecológico. A gente já tratou desse tema lá quando a gente falou do artigo 225, do dever de atuação estatal na proteção do meio ambiente, né, um dever do poder público de proteger o meio ambiente. Um outro ponto que a gente também já tratou e que vem referido aqui nesse inciso primeiro é quando fala em patrimônio público, meio ambiente como patrimônio público, né? A gente também já falou disso, que na verdade ele é um bem coletivo, ele não é um bem considerado como um bem, vamos dizer assim, da União, do Estado, do município, não, ele é de toda a coletividade, né? O poder público é o mero gestor desse bem. Então, a gente tem aqui esses dois pontos: o princípio da intervenção estatal obrigatória, da defesa estatal obrigatória, e esse meio ambiente aqui entendido como um bem coletivo, né, de gestão pública. Segundo inciso relevante, né, o inciso número 2, vem falando da racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Aqui a gente vai falar no Fundo de Desenvolvimento Sustentável, né, nesse uso dos recursos naturais pela geração presente, também assegurando um uso para gerações futuras, né? Esse também vai ser o mesmo tema do próximo inciso, que fala em planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Esse conceito de recursos ambientais está na própria lei, está lá no artigo 3º, no inciso 5, que vai dizer para a gente: recursos ambientais são a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. A gente vai perceber que nesses incisos eles têm grandes grupos, né? Ele vai falar, em suma, esses incisos que falam dos princípios, eles vão falar de recursos ambientais, ele vai falar de controle da poluição, vai falar de áreas protegidas, educação e tecnologia. São esses os grandes temas aqui que estão dentro desses incisos do artigo 2º que a gente está tratando agora. Então, aquele primeiro inciso, né, falava assim de uma ideia geral, né, do meio de atuação do governo, né, do poder público. Aí agora a gente está falando do primeiro, né, desses grandes grupos que eu falei, que é recursos naturais. Então, continuando, uma segunda frente é a proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Esse tema a gente já abordou, porque ele também consta lá no artigo 225, lá no parágrafo 1º, inciso 3º, né, que é essa criação das unidades de proteção, as áreas, né, especialmente protegidas. E a gente também tem a lei que a gente já falou, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A gente vai tratar, vai ter uma aula específica falando
da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Continuando, número 5, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Então, aquilo que eu falei para os senhores é o controle da poluição. Esse controle, né, das atividades poluidoras, ele também é previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, também como um instrumento da lei. Tá? Ele é previsto como princípio e é previsto como instrumento. O conceito de poluição também consta lá no artigo 3º. A gente já tratou desse conceito de poluição em aulas anteriores. O inciso número 6 vai falar de incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos naturais. Então, aqui a gente está falando de um incentivo ao estudo voltado ao uso racional dos recursos ambientais. Esse incentivo ao estudo, à pesquisa, né, também é previsto na lei como instrumento, lá no artigo 9º, inciso 5. Ainda dentro dos princípios previstos no artigo 2º na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Inciso número 7, ele vai falar do acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Também é previsto como instrumento no artigo 9º. Aqui dentro a gente pode falar do relatório de qualidade ambiental, né? Que vai dizer qual é o estado da qualidade ambiental. Por exemplo, o estado das águas, o estado do ar, o estado do solo. Ele é muito vinculado ao princípio da prevenção. Eu faço um monitoramento para eu evitar que o dano aconteça, né? Princípio da prevenção e também o princípio da precaução. Eu vou atuar antes, eu vou fazer esse controle periódico para que eu evite um dano, maior ou a própria ocorrência do dano que atinja o ar, a água, o solo. Mas vamos imaginar, né, e aí ele dá um passo à frente que tem ocorrido dano. E aí ele prevê lá no inciso 8º a recuperação de áreas degradadas. O conceito de degradação também tem lá no artigo 3º, tá? No inciso 2º, que ele vai conceituar a degradação como alteração adversa das características do meio ambiente. E aqui entra um instrumento muito utilizado na prática do direito ambiental, também nas ações ambientais, sejam elas criminais ou cíveis, que é o PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, após a causação de um dano, esse causador do dano, o poluidor, ele vai fazer esse PRAD, né, esse plano, que vai descrever como a área vai ser recuperada, quais vão ser as técnicas, qual vai ser o cronograma, qual vai ser o custo. E normalmente esse plano, ele é submetido ao órgão ambiental, a uma autoridade ambiental, para que ele chancele, para que ele dê um ok antes de que seja iniciada a execução. Um exemplo disso consta lá no decreto 97.632 de 89, que fala de atividades de exploração mineral. Nesse caso, vai ser obrigatório um estudo de impacto ambiental com um PRAD. Como a gente já subentende que a atividade de exploração mineral vai causar um dano ambiental, no momento em que é apresentado um estudo de impacto ambiental, juntamente com ele já deve ser apresentado um plano de como aquela área vai ser recuperada. Continuando, ainda dentro dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, ele prevê lá no inciso 9º a proteção de áreas ameaçadas de degradação. Então, ele falou da recuperação das áreas, aqui ele está falando da proteção das áreas que sejam ameaçadas, né? Aqui, então, mais uma vez, a gente encontra aqui uma aplicação do princípio da precaução e da prevenção. Então, se elas estão ameaçadas, eu também, dentro da política do meio ambiente, nacional do meio ambiente, eu tenho que prever, então, né, dentro dos meus princípios, essa proteção dessas áreas que estão sob ameaça de sofrer uma degradação. Por fim, o último princípio prevê a educação ambiental, em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. A gente também já falou de educação ambiental quando a gente falou do artigo 225, a ideia da educação ambiental hoje, então, é que ela existe em todos os níveis, né? E que a função primordial dela é conscientizar a população para que ela possa melhor decidir os caminhos, né? Os caminhos da comunidade diante dos recursos ambientais. Lembrando novamente o que a gente já falou anteriormente, que existe uma lei tratando da educação ambiental, que é a Lei 9975 de 99.
Hoje que a gente falou dos princípios, a gente vai tratar dos objetivos, então. Eles constam lá no artigo 4º, mas o objetivo principal da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente consta no caput do artigo 2º. Ele fala o seguinte, o caput: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, esse objetivo geral está lá no caput do artigo 2º. Alguns autores vão criticar essa redação porque a impressão que se tem é que você está sujeitando o meio ambiente, né? Ou está instrumentalizando ele, está criando como único objetivo dele propiciar o desenvolvimento socioeconômico, quando, na verdade, você tem que pensar um desenvolvimento que seja protetor ou que proteja a natureza. Então, você não pode colocar a natureza como se estivesse subjugada ao desenvolvimento econômico, mas ela deve ser colocada como um objetivo do desenvolvimento econômico. O objetivo do desenvolvimento socioeconômico deve ser também o de proteger o meio ambiente. Continuando, vamos tratar agora então dos objetivos específicos, né? Objetivos específicos da Política Nacional do Meio Ambiente que constam lá no artigo 4º. Primeiro, inciso: compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então, o que a gente está falando aqui é de desenvolvimento sustentável. É você compatibilizar o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais para a geração de agora e também para a geração futura. Inciso número 2, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Aqui a gente pode fazer duas observações. A primeira é que quando a gente percebe aqui ele falando de União, Estados, Distrito Federal, atender o interesse de todos eles, a gente pode remeter àquela ideia que a gente já tratou anteriormente, de cooperação, né, de federalismo cooperativo ambiental, né, da gente conjugar os interesses, de que todos os entes federativos atuem em conjunto na defesa ambiental. Um segundo ponto relevante aqui dentro, que é essa Lei 6803 de 80, que trata do zoneamento industrial, né, que tem uma relação aqui com esse inciso 2º. A gente vai tratar de zoneamento quando a gente tratar dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, e dentre os tipos de zoneamento a gente vai tratar também do zoneamento industrial. É uma ferramenta, é um instrumento muito importante, né, na tutela do meio ambiente. Quando a gente falar dos instrumentos, a gente vai tratar especificamente do zoneamento industrial. Continuando, os objetivos específicos, o próximo é o estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. A gente já falou, quando a gente falou de princípios, de critérios e padrões de qualidade ambiental, de controle da poluição, né? Aqui, então, na verdade, a gente tem uma menção à mesma ideia como princípio, como objetivo e também como instrumento, porque lá, quando a gente falar de instrumento, a gente vai falar da avaliação de impacto ambiental e também dos relatórios de qualidade. Como exemplo, a gente pode citar o decreto 79.367 de 77, que fala da qualidade da água, e o decreto 5.975 de 2006, que vai falar sobre o manejo de florestas, uma forma de você utilizar o recurso natural, né, que é a madeira, de uma forma sustentável, de forma que você consiga também assegurar o direito das futuras gerações. Continuando, próximo inciso. O inciso número 4 vai falar de desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. A gente também já tinha feito menção acerca disso quando a gente falou dos objetivos, e ele também vai ser um instrumento. Então, é a gente criar novas tecnologias para que a gente possa usar os recursos naturais de uma forma sustentável. Número 5, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, que no fundo acaba tendo um pouco de relação com o inciso anterior, e divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico.
Esse inciso aqui tem relação com o princípio da informação, que a gente falou na nossa aula sobre princípios, né? Aquela ideia de informar para melhor decidir, né? Oferecer informações claras e de forma antecipada para que a coletividade possa decidir de forma mais acertada. Os últimos dois objetivos são preservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Mais uma vez, então, aquela ideia de preservação e restauração dos recursos ambientais, né, relacionada a desenvolvimento sustentável, relacionada a assegurar também o uso desses recursos pela geração futura e que tem uma ligação aí muito íntima com os princípios da prevenção, da precaução e também com a imputação de responsabilidade no caso de dano ambiental. Por último, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Ele está dizendo o que aqui? Ele está trazendo o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador, que é aquela ideia de você internalizar, de você fazer com que o poluidor arque, né, com aqueles custos da poluição, que esses custos não sejam divididos com a população. Esses custos têm que ser internalizados no custo de produção do poluidor. Essa é a ideia do poluidor pagador e do usuário pagador. A ideia de que os custos da degradação ambiental decorrente da produção devem ser arcados pelo poluidor e não pela sociedade como um todo.